Eu começo a ter contato com a Amped no seu início, com as conferências educacionais, né? No momento que o Brasil saía da ditadura militar, uma agitação no país e as conferências em educação apontando os rumos do país, a questão da política educacional. Ali eu ainda era estudante porque eu me formei tarde, né? Me formei tarde. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a Amped. Final da década de 70, início da década de 80, que é justamente quando a associação começa a se configurar como uma entidade nacional. Mas o que vem marcar a Amped para nós foi, eu estava fazendo doutorado na PUC São Paulo, em 1997, né? Houve a avaliação e os programas foram rebaixados, inclusive o PPGE, o programa no qual eu tinha feito mestrado, programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas, foi um dos que foi rebaixado e houve um rebuliço muito grande no país e a Amped acabou por liderar o processo para que não se estabelecesse, assim que eu vi à época, não se estabelecesse um caos no processo de consolidação dos programas da avaliação. Então, a Amped assessora os programas nacionalmente para que eles recuperassem o fôlego, né, para continuassem sendo programas de pós-graduação. Tanto é que há toda uma discussão de uma reconfiguração do programa da minha universidade, que é o programa, o PPGE, o FACED-UFAM. Esse foi um segundo momento que a presença da Amped ela se torna bem visível como uma liderança para canalizar as insatisfações, mas ao mesmo tempo para que aquilo não se tornasse um caos, né? Nesse processo, nós vamos ter, tem uma presidente da Amped que está bem na minha memória, aliás, tem duas que estão bem na minha memória, mas tem uma que é Betânia, né? Ela foi presidente da Amped, ela é do Rio Grande do Norte, e Betânia instituiu um processo de compartilhamento, de assessoria, trazia a questão da solidariedade entre o programa. Ali eu vivi um processo de solidariedade entre os programas e o programa do Rio Grande do Norte dando a mão ao programa do Amazonas, que estava capenga, inclusive teve uma loucura de um doutorado que não se consolidou, e é o programa do Rio Grande do Norte que vai receber, né, os alunos que entraram no programa do Amazonas, que não se consolidou. Então foi um momento para mim que tocou, que chamou a atenção, que a Amped, uma Amped extremamente solidária, uma Amped que queria que os programas, né, se consolidassem e crescessem. E aí eu já estou participando das reuniões mais constantemente, eu já estou entendendo melhor todo o processo da política do país e o que a Amped representava e representa, né, na área da educação. Nesse processo eu volto e vou ser coordenadora do programa do qual eu saí como mestre. E aí vou fazer parte da direção da professora Márcia Ângela, né? Márcia Ângela Aguiar, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Ali foi uma experiência muito interessante e ali eu vi a transparência que é a Amped, né? Eu fui do Conselho Fiscal, né? Então, aprendi muito com a GAT, aprendi muito sendo
da direção do Conselho Fiscal, né? E que veio contribuir comigo no que se refere à questão das contas, no que se refere à questão das transparências. Eu nunca tinha tido, eu venho do movimento sindical, né? A minha trajetória, inclusive de pesquisa, é do movimento sindical. Depois com a vida a gente vai indo para outros caminhos, mas eu vim do movimento sindical. E uma das discussões e uma das questões que pesavam muito é essa questão de prestação de conta, como fazer, né? E isso trazia dentro do movimento uma certa dissonância. E aí eu chego na Amped e isso não tem. Eu chego na Amped de uma transparência, de uma organização, e isso para mim foi uma escola, né? Foi uma escola. E essa escola, naquele momento, a direção da Amped, ela trazia uma discussão, o governo Lula, né? E trazia uma discussão como os diferentes podem conviver. Eu aprendi isso na Amped, porque nessas alturas, eu já estava estudando as políticas. Frente ao que se configurava, eu me colocava contrário. No entanto, a direção da Amped estabeleceu um diálogo muito bom, porque apesar de uma certa forma, poder haver confronto dentro da própria direção, de opiniões diferentes, de visões de mundo diferentes, de processos de caminhadas diferentes, a Amped me ensinou isso, a convivência entre a gente, o respeito entre a gente, que nós poderíamos divergir, poderíamos até ser bastante contundentes, mas isso não afetava esse processo, né, de construção de um coletivo. Então, para mim, uma das coisas que nós temos tentado fazer em Manaus, é que nós temos que manter a nossa associação, porque é uma associação autônoma, uma associação que discute a educação brasileira, que interfere com as suas publicações na educação brasileira e se coloca muito intensamente frente aos diferentes cenários. Foi assim, né, quando a época da ditadura, quando a Amped se constitui, foi assim no processo democrático, foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, em que pese um grande número apoiava o governo, mas tinha pessoas como eu que achávamos que o governo deveria ser diferente, embora hoje eu apoie a Haddad, né? Mas a Amped, para mim, o que ela traz de importante é essa construção das liberdades democráticas. Na década de 80, chegaram professores, por exemplo, na minha universidade, que vieram com doutorado e se interessaram em trabalhar, em fazer um programa. É importante a presença de Julieta Calazans. Eu a conheci pessoalmente, mas não trabalhei com ela pessoalmente. No nosso programa, tinha alguns professores que faziam e fazem um excelente trabalho, que ali o ensino, a pesquisa e extensão, que é a professora Valéria Weigel, né? Professora Valdete Carneiro, essa está aposentada, e elas tinham contato direto com a professora Julieta Calazans, que viajava com elas, né, nesses rios amazônicos. Julieta era assessora do projeto de pesquisa. Então, começa a se discutir o programa. A professora Valéria estava chegando do doutorado, ainda era mestra, mas já estava fazendo doutorado, e é nesse encontro que se elabora a proposta
do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Amazonas, professora Miriam Garrett. Mas ainda era um programa com uma feição, não tinha uma feição amazônica. Era um programa, alguns professores tinham vindo dos Estados Unidos, como a professora Miriam. Um programa que se constituía, mas que não tinha feição amazônica. O programa vai ter a cara amazônica, tanto é que o nosso programa é articulado no núcleo Educação, Culturas e Desafios Amazônicos, uma moçada nova que chega, ligada à própria ANPED, né? Ligada à ANPED, que já vinham da USP, vinham da Unicamp, né? E que chegam como doutores em Manaus, juntamente com a professora Valéria Weigel, começam a pensar uma nova cara do programa. É justamente em 97. A ANPED, ela, como eu já coloquei, ela vai subsidiar nosso programa nesse sentido de reconstrução da nossa identidade no programa. Tanto é que hoje o programa tem mais a cara amazônica do que quando começou. Nós iniciamos a primeira turma, eu sou oriunda da primeira turma, em 1987. Eu costumo dizer que fazer pós-graduação em pesquisa na região norte é uma defesa da universidade pública, porque, na verdade, é muito difícil, é muito difícil. Alguns termos são utilizados e que eu não concordo, não é assimetria não, é desigualdade. O Brasil é um país desigual e é desigual em função da própria organização capitalista mundial, né? E a região amazônica é uma região mais desigual, eu não falo nem região norte, eu falo na região amazônica. É uma região extremamente desigual. E não poderia ser diferente se a gente fosse aprofundar a relação capitalista de produção. O desenvolvimento é desigual e é combinado. Então, é um esforço muito grande fazer pesquisa e pós-graduação na região. Por isso, o que eu defendo? Eu defendo programas de financiamento específicos para a região, para alavancar a ciência e tecnologia na região. Eu sou a favor da avaliação, eu acho que os critérios estão corretos. O que eu chamo a atenção para o processo de avaliação? Avaliam desiguais igualmente. Então tem uma famosa curva de Gauss, né? Quando a gente consegue respirar os programas maiores que estão no Sudeste, eles aumentam a sua produção. Então a produção cresce. A nossa, embora cresça também, ela acaba ficando sempre aquém. Esse é um problema. Um outro problema é a própria comunicação na região. Eu sou a favor que a tendência deva ser publicação em periódico. Nós não comunicamos na região por periódicos. Não é que nós não queiramos, nós queremos. Mas o sistema comunicacional da região é muito falho. Então, o que atinge a região? São as produções em livro. O livro, né, a revista física ainda é muito importante para nós. E essa importância é tamanha que nós estamos reivindicando que o livro tenha um lugar, né, na avaliação. Uma outra questão da discussão do financiamento, publicar na editora da universidade é mais fácil para nós, é menos dispendioso, né? É menos dispendioso. Que aí nós não temos que pagar editoria, não temos que... No entanto,
a publicação na nossa própria editora ou em alguma editora da região norte é endogenia, né? É endogenia. Então tem algumas coisas que precisa viver a região para entender. Então o que a gente reivindica? Que alguns itens para a região sejam considerados. Eu fiz uma pesquisa dos egressos do programa de pós-graduação. Os egressos, eles foram quase todos, 98% dos egressos estão na educação básica. Ou são professores de educação infantil, ou são professores do ensino fundamental ou do ensino médio, ou são gestores das instituições. Muitos dos formandos, doutores pelo nosso programa, eles são professores da Universidade Federal, da Universidade Estadual, que a Universidade Estadual ela está em quase todos os municípios. Tem um núcleo da Universidade Estadual. Então, esses professores, nós temos formado para essas universidades, fora as universidades particulares que cresceram por demais na nossa região, que nós temos alunos. Então, nós temos contribuído com a formação dos professores da região, e muito. E não só do Amazonas. Nós temos contribuído com o Acre, nós temos contribuído com Rondônia, né? Nós temos com o Pará, nem tanto, porque o Pará já é uma universidade consolidada, então o Pará tem todo uma irradiação da sua política de pesquisa e pós-graduação. Então, a avaliação eu acho importantíssimo. Nós tivemos agora uma visita da CAPES, que foi uma visita importantíssima, que veio o professor Ângelo do Paraná para conhecer a nossa região. E ele saiu bastante impressionado como nós estamos organizados. Então a avaliação, os critérios são excelentes, agora nós teríamos que trabalhar no que se refere à região norte, né, a potencialização de alguns critérios. Nós temos trabalhado com a política, né, e tendo como categoria o trabalho e educação, que nós entendemos que essa relação trabalho-educação, trabalho entendido como a ação do homem no mundo, que ao agir no mundo ele modifica este mundo e com isso vai modificando as relações e se modificando. Então todo o processo de trabalho vai nos fazendo, o trabalho como ação humana, vai construindo a nossa identidade, vai construindo o nosso fazer. Então a pesquisa na região, nós temos pesquisa, por exemplo, tem um grupo que agora alguns professores se aposentaram e ficou meio, mas que está se reconstituindo, já que tem pessoas que estão terminando o doutorado, que são egressos do nosso programa, terminando o doutorado, nessa discussão dos indígenas, né? E no meu caso, ao trabalhar com políticas, eu me dediquei a duas vertentes. Trabalho e educação no campo amazônico, entendido campo, que é uma figura, eu coloco ideológica, porque o campo, o nosso campo são as águas, né? É a terra firme, é a várzea, são esses rios maravilhosos, essas são é o nosso campo, né? Importantíssimo, a gente desenvolve um trabalho, o nosso grupo desenvolve trabalho que é ensino, é pesquisa e é extensão. Nós estamos finalizando um curso de especialização que tem como metodologia a pesquisação. Eu estou orientando 6 TCCs, que no caso são artigos, que riquíssimos, porque vêm discutir, né, as águas amazônicas, o trabalho e a educação, né,
nessas comunidades. Então, essa vertente da educação do campo me chamou, e foi um negócio muito interessante, que eu trabalho com políticas, então eu trabalhava com as políticas de formação, não de professores, mas de formação do trabalhador. Então eu vou para o ensino médio, o ensino técnico. Como a educação do campo chega para mim? A educação do campo, ela discute que a educação à distância não cabe para a educação do campo, dadas as condições do campo amazônico, do campo em geral e do campo amazônico. Com esse problema de comunicação, tu imagina a educação à distância no campo amazônico. E nós soubemos que teria uma tendência no Amazonas ir para o grupo de educação à distância. Nós, né, com a nosso conhecimento da universidade, nós pegamos o projeto. Então eu entro na educação do campo para preservar um espaço para as minhas colegas que trabalhavam em educação do campo. Mas eu vou, como coordenadora adjunta do programa Escola da Terra, eu vou me envolvendo com a pesquisa. E aí eu já viajava pelo estado, mas não de forma intensa, e aí eu vou viajando e eu vou conhecendo e eu vou aprofundando, eu vou orientando, eu vou ministrando aulas e fazendo pesquisa na educação do campo. Então foi uma experiência, e é uma experiência assim, muito interessante. Nós visitamos, dos 64 municípios, nós atendemos, e o grupo foi pessoalmente na maioria dos municípios, dos 64, 49 municípios, 42, melhor dizendo. Eram 49, não conseguimos chegar, chegamos a 42. Nós temos material de pesquisa, assim, nós agora só precisamos ler o material, analisar o material, que nós estamos fazendo, dadas as condições de trabalho, porque eu trabalho das universidades e nas universidades do Norte mais ainda, né? Um trabalho muito precarizado. Mas nós temos, assim, informações dos 42 municípios. O perfil de professores, qual a atividade produtiva dos municípios, como são as relações políticas dentro do município. Nós temos toda, né, qual a concepção de educação desses professores. Então nós temos uma série de dados que precisamos agora, né, sentar, e diz a minha companheira de pesquisa, ela, não sei quando é que nós vamos sentar, porque nós já estamos providenciando ir aos outros municípios que nós não fomos, e vamos ter mais materiais para que a gente possa trabalhar. Isso foi uma questão. E a discussão da política, né, da formação do trabalhador, que vai nos levar para a discussão do ensino médio, do ensino técnico, tecnológico, e de uma certa forma pegando um pouco das universidades nesse processo. Não diretamente, mas ao se discutir determinadas questões, nós vamos discutir a organização do ensino superior brasileiro. E agora nós estamos tentando unificar, porque o Amazonas tem um tal de ensino médio, mediado, que vai para o campo. Então nós estamos estabelecendo pesquisas do ensino médio mediado. E com essa confusão que é a reforma do ensino médio, nós estamos trabalhando, e eu só posso adiantar que lá na ponta, esta reforma não chegou e nem vai chegar. Nem vai chegar, porque é uma brincadeira. Para nós, para mim pessoalmente, foi um passo bastante importante. Isso não é unânime na região. Tem alguns colegas nossos, do nosso programa, que achavam e acham ainda
que nós deveríamos continuar ligado ao Nordeste, que nos fortaleceria. Não é essa a minha opinião, muito pelo contrário. O fato da região Norte se reunir, nós identificamos problemas que são comuns. Um dos problemas que a gente vem identificando e que as nossas avaliações vêm mostrando, que nós temos que ter uma articulação melhor com as redes, né, com os programas. Interessante na região norte é que todo mundo tem relações com as redes, tem relações fora. Nós não temos uma relação mais orgânica da região, né? Isso foi mostrado no primeiro encontro e agora dito com todas as letras. Então, esses encontros são importantes porque eu acho que a gente tem que manter as relações das redes, tem que manter as relações com programas mais consolidados, mas vendo uma consolidação dos programas da região amazônica. E nós tivemos agora um seminário de pesquisa, chama-se CEIMP, Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, que é do nosso programa, já está na 28ª edição, se eu não me engano, e nós discutimos a pesquisa na Panamazônia. A gente sabe que o termo Panamazônia é um termo que não é muito bem visto em função que ele vem do regime militar e é carregado de questões ideológicas. Mas é importante essa discussão. Veio gente do Equador, veio gente da Colômbia, veio gente do Peru, da Venezuela, pesquisadores. E a ideia é uma pesquisa na região amazônica, né? Nem todos os programas da região compraram, mas nós estamos elaborando um projeto de pesquisa que pretende trabalhar essa internacionalização amazônica. E aí vem na contramão da política de internacionalização. A política da internacionalização coloca que nós devemos ir para um patamar mais elevado de pesquisa. Seriam as universidades americanas, as universidades inglesas, até as universidades portuguesas, o pessoal fica meio, né? Mas eu estou defendendo e o programa comprou essa ideia que nós temos que fazer internacionalização, sim, com as universidades, com os polos mais avançados. Mas nós temos que fazer uma interação com a região amazônica. A minha coordenadora, a professora Fabiane Maia, está me cobrando, porque os pesquisadores desses países que eu citei estão cobrando que a gente se comprometeu. Mas eu estou trabalhando num projeto para que a gente possa fazer essa articulação, né? Que para nós, da Amazônia, é importante. Por exemplo, nós temos um campus no Alto Solimões, no município de Benjamin Constant, que a Universidade da Colômbia está ali. Para ir para Benjamin Constant, nós temos que ir para Tabatinga. Tabatinga é limite com a Colômbia, uma rua. E uns 15, 20 quilômetros nós estamos na Universidade da Colômbia, onde muitos dos nossos professores estão fazendo pós-graduação lá. Esse intercâmbio é interessantíssimo, de modo que a gente, com essa desigualdade tão grande, que não é só no Brasil, mas nos outros países, seria uma forma de trabalhar pesquisas comparativas, pesquisas conjuntas nesses países. Por exemplo, Benjamin Constant é tríplice fronteira. A ANPED, primeiro, nós precisamos fortalecê-la, porque ela é uma entidade autônoma, uma associação autônoma. Então, para todos os pesquisadores, né, para todos nós temos uma tarefa: filiar
né, os pesquisadores à ANPED. Isso é uma questão que é um desafio para que a ANPED possa se manter autônoma. A ANPED, ela, em todas as situações nesses 40 anos de vida, ela tem se colocado em favor da educação pública, laica, né, de qualidade, mas não a qualidade mercadológica, mas uma qualidade socialmente referenciada. Todos os documentos da ANPED é nesse sentido. E o que é mais importante, são documentos que não são de uma pessoa, são documentos que advêm de processos democráticos de discussão. Então a ANPED, para nós, para mim pessoalmente, é uma entidade que mostra e que luta pelo processo democrático e pelo avanço, né, da democracia nesse país. Então nós temos uma tarefa muito grande, que é manter a nossa associação viva, né?